Bem, eu vou falar hoje sobre as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica do diabetes mellitus. O termo diabetes mellitus refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hipoglicemia, distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes no defeito na secreção ou ação da insulina. O diabetes mellitus vem aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção endotelial. É um problema de saúde considerado uma condição sensível à atenção primária, ou seja, as evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda na atenção básica evita hospitalizações e mortes por complicações cardiovasculares e cerebrovasculares. O diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saúde e representam ainda mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com insuficiência renal crônica submetidas à diálise. As complicações agudas e crônicas do diabetes causam alta morbimortalidade, acarretando altos custos para o sistema de saúde. Estudo realizado pela OMS mostrou que os custos governamentais de atenção ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos orçamentos anuais de saúde, e os custos de produção perdidos podem exceder em até 5 vezes os custos diretos de atenção à saúde. Isso é um dado da Organização Mundial. Algumas ações podem prevenir o diabetes e suas complicações. Essas ações podem ter como alvo rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença. Isso é uma ação da atenção primária e assim iniciar os cuidados preventivos, além de rastrear quem tem diabetes, mas não sabe, a fim de oferecer um tratamento mais precoce. Então, é de responsabilidade da atenção primária estar rastreando pacientes que já tenham diabetes e também estar fazendo a busca por pacientes possíveis a vir a ter a diabetes. Como é feito o rastreamento? Pacientes com excesso de peso, com IMC acima de 25, e um dos seguintes fatores de risco: história de pai ou mãe com diabetes, hipertensão arterial, história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 quilos, dislipidemia, hipertrigliceridemia, também é uma forma de estar rastreando pacientes com esse quadro, exame prévio da hemoglobina glicada, tolerância diminuída à glicose ou à glicemia de jejum alterada, obesidade severa, síndrome de ovários policísticos. Pessoas que apresentam esse quadro também podem vir a ter diabetes, é interessante os profissionais ficarem atentos. História de doença cardiovascular, inatividade física. Então, pessoas que estejam dentro desses fatores são possíveis candidatos a vir a ter a doença. A classificação. Existe a diabetes do tipo 1, do tipo 2 e a gestacional. O diabetes do tipo 2 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população e sendo seguido em frequência o diabetes do tipo 1, que corresponde a aproximadamente 8% da população. Além desses tipos, o diabetes gestacional também merece destaque devido ao seu impacto na saúde da gestante e do feto. Então, o diabetes do tipo 2 é aquela diabetes adquirida com o passar do tempo. O diabetes do tipo 1, geralmente o paciente ele nasce com a diabetes, ele já tem esse probleminha na secreção da insulina, na secreção ou na produção de insulina. O problema é esse. Elementos clínicos que levam à suspeita de diabetes mellitus. Os sintomas mais clássicos é a poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso em pouco tempo e a polifadiga. Os sintomas menos específicos: o paciente apresenta fadiga, fraqueza e letargia. Pode apresentar também a visão turva, prurido vulvar ou cutâneo e balanopostite, também é um quadro. Existem também as complicações crônicas de doenças intercorrentes,
que é a proteinúria, neuropatia diabética, retinopatia, catarata, doenças arterioscleróticas, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica ou infecções de repetição. Para estar fazendo o diagnóstico da diabetes. Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes, como eu já falei, são os 4 P's, que é a poliúria, polidipsia, polifadiga e a perda inexplicada de peso. Embora possam estar presentes no diabetes do tipo 2, esses sinais são mais agudos no tipo 1, podendo progredir para cetoacidose, desidratação, acidose metabólica, especialmente na presença de estresse agudo. Os sintomas mais vagos também podem estar presentes, como prurido, visão turva e fadiga. Então, o paciente ele comparece à unidade com os 4 P's, é importante o profissional estar encaminhando para que ele venha fazer os exames para estar tendo um diagnóstico ou não de diabetes. O diagnóstico de diabetes ele baseia-se na detecção da hiperglicemia. Existem 4 tipos de exame que podem ser utilizados no diagnóstico do diabetes mellitus. Glicemia casual, a glicemia de jejum, o teste de tolerância à glicose, com sobrecarga de 75 gramas em 2 horas, que é o TTG, e em alguns casos a hemoglobina glicada. Valores preconizados para o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 2. É considerado glicemia normal se a glicemia de jejum der inferior a 110, a glicemia casual inferior a 140 e o TTG inferior a 200. É considerado uma glicemia alterada se os valores forem menor de 110, maior que 110 e menor que 126. O paciente ele encontra-se num caso de tolerância diminuída à glicose se os dados forem maior ou iguais a 140 e menor que 200. Ele estando dentro desses limites, ele está com a tolerância diminuída. E ele é considerado um paciente com diabetes se ele for maior do que 200 e ele tiver sintomas clássicos, como foi dito os 5 P's, 4 P's, na verdade. Valores preconizados para o diagnóstico de diabetes do tipo 2 e seus estágios pré-clínicos. Então, pessoas com hiperglicemia intermediária, ou seja, glicemia de jejum, entre 110 miligramas por decilitro e 125 miligramas por decilitro, e 2 horas após carga de 140 miligramas por decilitro a 199, e a hemoglobina glicada fique entre 5,7% a 6,4%, também denominadas de caso pré-diabetes pelo seu maior risco de desenvolver a doença, deverão ser orientadas para a prevenção do diabetes, que inclui as orientações sobre alimentação saudável, hábitos saudáveis de vida, bem como reavaliação anual com a glicemia de jejum. Então, pacientes que se encontram nesse quadro que foi dito, com esses valores, ele ainda não tem diabetes, mas ele deve ser acompanhado para prevenção, para ele não vir a ter, porque ele está numa área de risco. Consulta de enfermagem para avaliação inicial e orientação. Os indivíduos com presença de fatores de risco requerem investigação e diagnóstico laboratorial. O teste laboratorial deverá ser utilizado como suspeita de diabetes e a glicemia de jejum com nível de glicose sanguínea deve ser feito com um jejum de 8 a 12 horas. Então, um dos exames que a gente utiliza, o principal é a glicemia de jejum. E deve ser orientado que o paciente fique essa quantidade de horas sem nenhum tipo de alimento, inclusive até água. O processo de educação em saúde do usuário deverá ser contínuo e iniciado na primeira consulta. É fundamental que o plano de cuidado seja pactuado com a pessoa e inclua mudanças do estilo de vida, é uma das recomendações. É de competência do enfermeiro realizar consulta de enfermagem para pessoas com risco para desenvolver a diabetes do tipo 2, abordando fatores de risco, estratificando o risco cardiovascular e orientando sobre a mudança do estilo de vida. A consulta de enfermagem, tem o objetivo de conhecer a história pregressa do paciente,
seu contexto social e econômico, grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e avaliar as condições de saúde. É importante que o enfermeiro estimule e auxilie a pessoa a desenvolver seu plano de autocuidado em relação aos fatores de risco identificados durante o acompanhamento. Consulta de enfermagem para acompanhamento das pessoas já diagnosticadas com diabetes mellitus. Deve ser realizada por meio da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem, que possui 6 etapas interrelacionadas entre si, objetivando a educação em saúde para o autocuidado. As 6 etapas são o histórico, o profissional deve estar conversando com o paciente, buscando informações sobre a vida, sobre os fatores de risco, se ele está dentro dos fatores de risco, com o seu grau de escolaridade, histórico sobre doenças anteriores. O profissional deve estar realizando o exame físico, deve ter o diagnóstico das necessidades de cuidado, o planejamento da assistência, implantação da assistência e avaliação do processo de cuidado. Então, ele faz a implantação e o profissional deve estar avaliando se esse processo está sendo bem aderido pelo paciente. A assistência de enfermagem para uma pessoa com diabetes mellitus precisa estar voltada para o processo de educação em saúde, que auxilie o indivíduo a conviver melhor com sua condição crônica. O profissional deve reforçar sua percepção de riscos à saúde e desenvolver habilidades para superar os problemas, mantendo a maior autonomia possível e tornando-se corresponsável pelo seu cuidado. Então, o indivíduo, o paciente com diabetes, ele é responsável junto com o profissional pelo aquele cuidado que está sendo feito. Então, é importante que ele seja conscientizado a fazer as mudanças orientadas. As ações devem auxiliar a pessoa a conhecer seu problema de saúde e os fatores de risco correlacionados, identificar as vulnerabilidades, prevenir complicações e conquistar um bom controle metabólico, que em geral depende de alimentação regular e de exercícios físicos. O tratamento. A programação do atendimento para o tratamento e acompanhamento das pessoas com diabetes na atenção básica deverá ser realizada de acordo com as necessidades gerais previstas no cuidado integral e longitudinal do diabetes, incluindo o apoio para a mudança do estilo de vida, o controle metabólico e a prevenção das complicações crônicas. O tratamento do diabetes do tipo 2 consiste na adoção de hábitos saudáveis de vida, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderação no uso de álcool e abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico. Esses hábitos de vida saudáveis são a base do tratamento do diabetes e possuem uma importância fundamental no controle glicêmico, além de atuarem no controle de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, o tratamento consiste principalmente na mudança do estilo de vida, porque assim a gente consegue que esse paciente ele tenha um controle da glicemia. O manejo clínico da insulinização no diabetes do tipo 2, como aporte de múltiplas doses diárias, deve ser prioritariamente realizado na unidade básica de saúde, mas pode ser realizado em outro ambulatório de especialidade em casos específicos. Posteriormente, o paciente pode administrar em casa. Então, o paciente que ele foi diagnosticado de diabetes do tipo 2, inicialmente ele comparece à unidade para estar fazendo a aplicação da insulina. Em casos específicos, ele pode ser encaminhado para ambulatório de especialidade. E, posteriormente, depois que ele já está familiarizado com todo o cuidado que ele deve ter na administração da insulina, ele pode estar fazendo o controle em casa. A pessoa com diabetes do tipo 1, apesar de geralmente ser acompanhada por atenção especializada, também deve ter seu cuidado garantido na atenção básica. É essencial que a equipe conheça a população e mantenha a comunicação constante com os demais níveis de atenção. Então, é importante que toda a equipe, juntamente com os agentes de saúde, os enfermeiros e os médicos, eles tenham um controle da população, da sua área, que não só tem a diabetes do tipo 2, mas também o diabetes do tipo 1. Controle e monitoramento da glicemia. O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do diabetes,
Com a realização do controle metabólico, o paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas, promovendo uma qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. O controle é recomendado para manter esse monitoramento, fazer o teste de glicemia capilar 3 ou mais vezes ao dia, todas as pessoas com diabetes do tipo 1 ou do tipo 2, em uso de insulina em doses múltiplas. Em pessoas com bom controle pré-prandial, porém com o exame de hemoglobina glicada elevada, a monitorização da glicemia capilar deve ocorrer 2 horas após as refeições. E em pessoas com diabetes do tipo 2, com o uso de antidiabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar não é muito recomendada rotineiramente. Então, o paciente que ele já faz o uso de antidiabéticos e ele não precisa fazer todo dia com tanta frequência. A gente até recomenda, nós como profissionais, recomendamos que ele faça essa monitorização todos os dias. Mas os pacientes do tipo 1 ou pacientes que estejam com os exames de hemoglobina glicada alterados, eles já devem estar fazendo mais vezes durante o dia. No caso da hemoglobina glicada, ele faz logo após as refeições, e se ele for diabetes do tipo 1, ele deve fazer de 3 vezes ou mais a verificação. Então, o tratamento não medicamentoso do diabetes. Todas as pessoas com diabetes, independente dos níveis glicêmicos, deverão ser orientados sobre a importância da adoção de medidas para a mudança do estilo de vida e para a efetividade do tratamento. Hábitos de vida saudáveis são a base do tratamento do diabetes, sobre a qual pode ser acrescido ou não do tratamento farmacológico, vai depender dos níveis glicêmicos. Seus elementos fundamentais são manter uma alimentação adequada, atividade física regular, evitar o fumo, o uso excessivo de álcool e estabelecer metas de controle de peso. Agora, o tratamento medicamentoso do diabetes do tipo 1. O tratamento do diabetes do tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita um esquema intensivo de 3 a 4 doses de insulina por dia, divididos em insulina basal e insulina prandial, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias capilares realizadas pelo menos 3 vezes ao dia. Então, o diabetes do tipo 1, ele também tem que ter um controle no estilo de vida, mas ele geralmente faz o uso da insulina sempre. Esse esquema reduz a incidência de complicações micro e macrovasculares em comparação com o tratamento convencional de 2 doses de insulina dia. Pela maior complexidade do manejo desses pacientes, eles são, em geral, acompanhados pela atenção especializada. Então, geralmente, a unidade básica orienta esse paciente, recebe, faz a consulta dele, mas ele geralmente já é acompanhado por uma atenção especializada, porque a diabetes tipo 1, ela é diagnosticada logo no início da vida. Quando o paciente ele já nasce com esse problema na secreção ou na produção de insulina. Agora, o tratamento medicamentoso do diabetes do tipo 2. O diabetes do tipo 2, que acomete a grande maioria dos indivíduos, pode ser um tratamento não farmacológico, em geral, complementado com antidiabético oral e, eventualmente, 1 ou 2 doses de insulina basal, conforme a evolução da doença. Então, primeiramente, o paciente com diagnóstico de diabetes, ele pode estar fazendo a mudança do estilo de vida, está associando com o antidiabético, mas ele pode ainda não ser um candidato a fazer o uso da insulina, ser um insulino dependente. Casos que requerem esquemas mais complexos, como aqueles com dose fracionada, com misturas de insulina, 2 ou 4 injeções dia, são em geral acompanhados pela atenção especializada. As insulinas disponíveis no SUS, tem aquela insulina de ação rápida, que é a insulina regular, que o início da ação dela vai de 30 a 60 minutos e ela tem um pico de entre 2 e 3 horas de eficácia. A duração dela é de 8 a 10 horas, recomenda-se 30 minutos antes das refeições.
Ela pode ser utilizada de 2 a 3 vezes ao dia, seu aspecto é cristalino. É importante saber essa diferença. E a NPH, que ela é de ação intermediária, ela tem um aspecto turvo. O início dela é de 2 a 4 horas, então ela é mais lenta, né, para fazer o efeito. O pico é de 4 a 10 horas, tem uma duração maior, de 12 a 18 horas, e recomenda-se que a dose esteja noturna. Todas as insulinas disponíveis no Brasil têm concentração de 100 unidades por ml. Diabetes e gravidez. A mulher com diabetes do tipo 1 ou tipo 2 deve ser encorajada a obter o melhor controle metabólico possível antes da concepção. Deve ser dosada a creatinina para estimular a filtração glomerular e a microalbuminúria. Além disso, deve ser feita uma avaliação oftalmológica na gestante. Quanto aos fármacos utilizados, é necessário suspender as estatinas, caso a gestante esteja fazendo uso dessas medicações, que estão contraindicadas em mulheres com probabilidade razoável de engravidar ou as que já estão grávidas. Embora com menos estudos, os antidiabéticos orais e os inibidores da ECA, os bloqueadores dos receptores da angiotensina também pode ter sua suspensão avaliada. Geralmente, a paciente com diabetes, ela tem uma atenção, e a gestante com diabetes, ela tem uma atenção maior e o médico que acompanha, ele deve ter muito cuidado na hora de estar fazendo a prescrição dos medicamentos. Algumas complicações agudas e crônicas do diabetes. Descompensação dos níveis de glicose, então a hipoglicemia, então o diabetes, ele não tiver muito controle com as doses da insulina, ele pode vir a descompensar. Doenças macro e microvasculares, neuropatias, nefropatias, retinopatias, pés diabéticos, todas são complicações. Mudança nos hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, adesão correta ao tratamento e o bom atendimento das equipes de saúde nas unidades básicas são essenciais para a prevenção das complicações do diabetes mellitus. Então, fiquem de olho e façam a educação em saúde para os usuários nas unidades. Assim, vamos poder reduzir os números de indivíduos com essa doença. Então, é isso. Obrigada.